É um negócio que vem de família, essa paixão por servir, né? Não é nem só a questão de um hambúrguer, a comida, mas é a questão da gente servir, né? As pessoas que tem que... São Paulo, eu cheguei aqui em São Paulo de vez em 2020. A gente lançou o nosso hambúrguer em 2019, lá em Natal, e bombou muito, porque não tinha ainda hambúrguer feito na parrilha, com churrasqueira. Em Natal, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942 até 1945, durante esse período, Natal foi a maior base aérea americana fora dos Estados Unidos. O que eu acho porque é o seguinte, os americanos foram para lá, passaram 3, 4 anos, eles deixaram marcas, principalmente na nossa linguagem. Barbecue é Burger Kill, então assim, é um nome em inglês, vem do barbecue. Nesse Airbnb tem a churrasqueira. Falei, não, vou fazer delivery. Para completar, a casa que eu aluguei, que dizia que era uma casa só para mim, mas na verdade era tipo uma casa nos fundos, que era a casa de um coroa lá. Tem um coroa, rápido, né? Então... Eu já levei muito mercadoria dentro da mala, viajando. Muita, já hambúrguer, carne, para todo canto que você imaginar, dentro da malinha, dentro do cooler, bota dentro da mala, e eu sempre levei dentro do Brasil, em todo lugar. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Burger no Papo. Eu, Alisson da Speed, diretamente da Zona Norte de São Paulo, Brasil. Semana passada eu estive em outro planeta, né? Teve um ET aqui no estúdio. Pra você ter ideia, teve um ET. Não foi de Varginha dessa vez, mas foi um bate-papo muito bacana. Um abraço aí pro meu amigo Fernando, do ET's Burger lá de Jarinu. E agora... eu tô com um ET ali no estúdio também. O Johnny tá com um capzinho de ET ali, né? Aproveitar também, início desse podcast, agradecer os nossos parceiros aí que estão sempre aqui, vão passar ao longo do nosso episódio aqui, que hoje é um episódio de peso, hein? Fomos para outra galáxia, agora a gente vai dar uma volta ao mundo aí. Já já vocês vão entender o que eu tô falando. Agradecer ao time aí da CDM Finanças, da McCoy Pickle Factory, da Pris Food. Eu acho que eu tô ficando com a língua presa. Toda vez que eu vou falar McCoys, falo McCoy. É por causa do Fábio. Eu tenho que fazer um exercício. Da Jam Queijos. Cara, os queijos da Jam são sensacionais. Eu recebi essa semana lá na Speed, lá pra começar a botar pra galera vender, ó. Animal. Time da Todo da Pris, da 20 Gourmet, Júnior, os melhores molhos. E aí a gente vai falar de mundo hoje aqui, a gente vai falar de Júnior, porque eles rodam onde tem fast food, delivery. O Grupo Kerry, ele tá lá fornecendo excelência em qualidade de molhos. Rei do Boné, lá de Recife, Rei do Boné, Quanto Pão, os melhores pães do mercado aí também, então inclusive com uma fábrica lá agora gigante. A nossa amada Speed Foods Distribuidora e, claro, a nossa querida Uzi BNP, para você que quer ter uma camisa linda, agora finalzinho de maio. Esse episódio já vai sair perto do lançamento, não é da campanha nova, produção? Vai sair uma linha nova aí de camisas, então se prepara. Tem um cupomzinho de desconto se você já quiser garantir algumas das que estão lá. Primeira 10 é só ir lá fazer sua compra, 10% de desconto para você. Se for no Pix, tem mais um outro descontinho. Envio para todo o Brasil, @UziBNPOficial. Segue lá também, compra, posta, marca a gente, que vai ser um prazer repostar você lá. Bom, vamos falar aqui com o nosso convidado, ele que já rodou o mundo? Já rodei alguns países. Alguns países, né? Tá quase. Até o final da vida acho que rola, né? Quem sabe, né? Vamos ver. Tô aqui com o parceiro que vem diretamente de Natal. Veio de Natal pra cá. Hoje residente em São Paulo. Exatamente. Residente em São Paulo. Faz kits para hambúrguer pra galera fazer em casa. Já fez eventos internacionais com hambúrguer, levando hambúrguer para cima e para fora, e é quase um estudioso, um pesquisador aprofundado do hambúrguer. Paulinho, da Burger Kill. Eu já ia falando errado, tá vendo? Burger Kill, é isso mesmo? Burger Kill, exatamente. Burger Kill, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui compartilhar essa história com a gente, e pelo que a gente já bateu de papo aqui nos bastidores, o negócio vai ser pesado, hein? O cara tem contexto histórico, base, pesquisa para poder levar a gente para um outro nível do hambúrguer. Muito obrigado pelo convite, Alisson. É um prazer estar participando aqui do podcast. Eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte. Eu
venho de uma família restaurante, então minha família tem restaurante desde 1980, do ramo do entretenimento e do restaurante. Eu nasci em 1992, então comecei a trabalhar ali com 18 anos mesmo no restaurante do meu pai, porém antes disso, quando eu era criança, ele disse que eu já estava com a comanda tirando o pedido para os amigos dele, para os clientes. Já estava operando já no negócio. Exatamente. Então vem de família isso, a questão de servir, a questão de estar nesse ramo, eu acho que não tem como ir para outro ramo, pelo menos por enquanto eu nem penso nisso. E a gente chegou aqui em São Paulo, eu cheguei aqui em São Paulo de vez em 2020, a gente lançou o nosso hambúrguer em 2019 lá em Natal e bombou muito, porque não tinha ainda hambúrguer feito na parrilha, com churrasqueira, e lá o restaurante da minha família é uma churrascaria. Então foi muito sucesso, aí como a gente tá numa área turística, o pessoal fazia, você tem que ir para São Paulo, para São Paulo, para São Paulo. E 2020 eu vim para cá de vez, para São Paulo, foi logo na época da pandemia, e abri um restaurante físico, vim para assinar o contrato já de um ponto físico, e quando cheguei aqui, cheguei dia 15 de março, foi quando estourou a pandemia. Nossa. Aí, mas foi assim, foi até bom porque eu não assinei o contrato, se eu tivesse assinado um pouco antes, já podia ter começado as obras, né? Aí mudei todos os planos, e aí comecei a fazer um estudo, uma análise de mercado, um estudo até geográfico para ver exatamente onde era nosso ponto, qual era o raio que era mais denso da nossa clientela. E a gente abriu ali em Pinheiros, não no ponto que a gente está hoje, uma dark kitchen, pegamos uma sobrelojazinha, fizemos uma reforma, os investimentos, e a gente abriu a nossa operação de hambúrguer em São Paulo, em 2020. Aí, desde então, a gente se mudou agora para um ponto físico em 2023, fica na Avenida Pedroso Moraes 777. Acho que a gente está vivendo um bom momento, nesse momento. Legal. Inclusive, ontem foi o nosso recorde essa semana foi a semana dos recordes, né? Porque todo mundo falou, essa semana foi um recorde, foi o melhor recorde. A galera que veio hoje aqui, se pegar, acabo assistindo muito conteúdo da galera, acompanho muito a galera do Burger, eu acho que quase todo, ou nos grupos de WhatsApp, ou a galera que postou nos stories, todo mundo rompeu um recorde aí. Uma boa galera, pelo menos, rompeu um recorde esse final de semana. Foi. Que bom. Que venham mais finais de semana. E também o clima, acho que no geral ajudou. É verdade. Não foi aquela chuva torrencial, porque quando acontece isso, acaba que não atrapalha tem motoqueiro. O processo. E os motoqueiros, quem não tem, tipo, as pessoas que têm frota usam os próximos motoqueiros, esses aí se dão bem, mas quem não usa do aplicativo, se prejudica um pouco, porque eles diminuem o raio, né? Sim. Então, é um clima, quando tá meio nublado, assim, não chove, ou então só uma chuvinha leve, eu já sei que vai bombar. Legal. Então vamos lá, você veio para São Paulo, montou sua hamburgueria aqui, montou com uma dark kitchen primeiro, e agora tem a loja física, ela atende presencial também? Sim. Salão, tal, e delivery. Exatamente. Tá, e aí, cara, vamos falar de algumas coisas aqui que eu sei que são interessantes. Primeiro, você fez o Jacan provou um lanche seu no Minha Receita na Band. Como é que foi esse negócio aí? Como você foi parar na Band, mano? Conta essa história pra gente aí. Vamos lá. A gente vai acabar falando do storytelling do Burger Kill, que é justamente a parte do... Mas vamos falar. E que é o seguinte... Não, faz o seguinte, puxa do começo, vai, conta o storytelling todo, eu acho que a gente dá uma sequência legal aí no que tem pra falar. Vamos lá. Eu sou de Natal, como falei pra vocês. Em Natal, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942 até 1945, durante esse período, Natal foi a maior base aérea americana fora dos Estados Unidos. Então, assim, como o Natal é o lugar mais próximo da Europa, então era uma base estratégica ali. E o que é que aconteceu? Eram, na época, 40 mil pessoas a população de Natal. Imagine que 10 mil soldados americanos estavam vivendo constantemente em Natal durante esses 4 anos. E o que acontece? O governo norte-americano, ele queria que esses soldados se sentissem em casa, certo? Sim. Para eles ficarem bem à vontade, aquela questão dos americanos passarem a cultura dele, o jeito americano de ser. Então, durante essa época,
Natal teve uma transformação gigantesca. E uma das coisas que aconteceu, Natal foi a primeira cidade a ter Coca-Cola. Natal foi a primeira cidade a consumir hambúrguer no Brasil. A gente já sabia de tudo isso, só que a gente não tinha nenhum documento que comprovasse a nossa tese, a nossa hipótese na época. E eu comecei a pesquisar muito, e eu vi que provavelmente eu conseguiria encontrar esses documentos na Biblioteca de Nova York, que através dos jornais do The New York Times. The New York Times, atrás das matérias da época do New York Times, você consegue colocar lá, procurar uns nomes e eles vai te direcionando. As chaves, né? Você vai achando. Aí eu fui para lá, eu fui para Nova York fazer essa pesquisa e para provar hambúrguer. Já era a segunda vez que eu estava indo para provar hambúrguer lá, para trazer coisas interessantes para São Paulo, também para aprimorar esse nosso storytelling, que eu sabia que a gente, com uma história coerente, a gente também ganha muito visibilidade, sim, né? Sim. Foi por isso que a gente chegou no Jacam. Então a gente encontrou esse documento, comprovava a nossa tese. A manchete da matéria é soldados americanos conquistam os corações das natalenses com hambúrguer. E Gentesburg, que é tipo um jeito, um estilo de música. Então era falando, o governador do Rio Grande do Norte, Rafael Fernandes, estava a convite do governo norte-americano em Nova York, e ele estava sendo entrevistado e estava dizendo o que estava acontecendo na cidade, na região naquela época. E essa matéria foi lá, a gente conseguiu isso e nos trouxe muita visibilidade. A gente foi pro Pânico na rádio para falar sobre isso. A gente foi para o Eric Jacam, o pessoal do Hambúrguer Perfeito, eles foram até Natal para fazer uma matéria com a gente, tem até essa matéria no canal deles, bem legal lá. E foi muito bacana, porque a gente teve essa história e as pessoas gostam justamente disso, consumir um produto bom, né? E uma história interessante, com coerência, e uma coisa que nem todo mundo sabe, porque se você até hoje botar aí no Google, vai aparecer em muitos lugares que o primeiro hambúrguer do Brasil foi no Rio de Janeiro. Certo, o primeiro hambúrguer vendido no Brasil provavelmente foi no Rio de Janeiro, vendido para o público normal, porque pro varejo, eu quero dizer, porque lá no Rio Grande do Norte era dentro da base aérea, eram tendas e também eles eram vendidos, só que eram vendidos para quem estava lá dentro daquela realidade. Aí a gente fez esse estudo, fez tudo isso e nos trouxe muita visibilidade. O pessoal lá de Natal também achou o máximo. A gente saiu também na CNN falando sobre isso, vários jornais locais. Isso foi em 2021, por aí. Foi pro Eric Jacam, o pessoal... Deu um chacoalhão no negócio, isso aí. Deu um chacoalhão. E também porque a gente foi duas coisas que a gente foi pro Jacam, no Minha Receita. Foi o nosso storytelling, que eles estavam procurando. Era um programa bem assim, que cada um ia representar um país. Como a culinária daquele país influencia na cultura local do Brasil. E cada um tinha sua história. Então eles pegaram o cara que era do italiano, era um italiano que tem um restaurante bem clássico aqui em São Paulo. O cara que era da comida árabe, era um árabe que tem um restaurante. Só que eu não sou americano, não tenho nada... Eu tenho até uns primos que são... Eu imagino ali, 40 mil, 10 mil americanos, eu acho que... Mas deu uma semi-popularizada, né, no lugar. Não, mas aconteceu mesmo. Inclusive, eu tenho primos meus que eles são netos bisnetos de norte-americanos. Então, assim... Mas eu não tenho nada a ver com americano, entendeu? Mas nas Natal tem, por exemplo, Natal tem uma coisa interessante que a gente chama muito o outro de boy. Ei, boy. Né, no Nordeste em si, né? Até ali de Natal até Alagoas, ali é tudo, boy, a boyzinha. Boyzinha, essa é de uma pessoa, né? Pessoa, sei lá. É isso mesmo. Oxi. O que é oxi. Por aí. Então tem várias coisas assim. Então o Eric Jacam foi por dois motivos. Então esse era falar justamente essa história que estou falando da influência da cultura norte-americana, e o outro era o Lobster Roll, que é um produto nosso diferencial que a gente tem no Burger Kill, que na época que a gente trouxe ninguém tinha ainda, que é um hot dog de lagosta. E esse lanche, ele é muito popular nos Estados Unidos, e ele foi criado em Maine, um estado ali no nordeste dos Estados Unidos, lá em cima. O que acontece é que
esses foram esses dois produtos. Então ele queria falar um pouco sobre esse produto, Lobster Roll, que é muito popular nos Estados Unidos, e queria falar um pouco sobre essa história dos norte-americanos em Natal. Aí, isso aí na época deu um boom gigantesco pra gente, aí também a gente foi pro Pânico, deu um boom muito grande mesmo pra gente, e as coisas foram acontecendo. Legal. Cara, toda essa base de conhecimento, essa cultura, essa mesclagem da cultura do norte brasileiro mais a cultura norte-americana, isso tudo criou algumas tendências regionais, né? O que você tem hoje? O que tem? Hoje não, né? Que hoje você está em São Paulo, mas o que tem de diferente lá no norte lá que teve mais influência, assim, que você acha que teve mais influência dessa cultura norte-americana, que hoje a gente vê muito aplicado aqui, e, tipo, hoje a gente sabe que trabalha muita coisa aqui em São Paulo. O mercado, ele olha muito o que vem lá de fora, né, no Brasil como todo, mas aqui, principalmente por ser esse berço, esse canal direto, e embora a gente seja já considerado aí a capital do hambúrguer, né, mundial e tal, mas a gente sabe que tem essa coisa aqui, São Paulo, Nova York e tal, as duas cidades estão ali nessa briga, lá, putz, tem várias hamburguerias com 90, 100 anos de existência, e aqui a gente nem tanto, mas a gente está muito avançado em inovações, em produtos. O que tem de similaridade lá? Você fala em relação no Nordeste? A cultura do que foi afetado, né, de fato. Não, assim, o que eu acho é que... Porque é o seguinte, os americanos foram para lá, passaram 3, 4 anos, eles deixaram marcas, principalmente na nossa linguagem. Uhum. Você vê que lá, por exemplo, tem muita empresa no Nordeste, até você vai pro interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de qualquer lugar, você vai ver os restaurantes, é tudo com nome Prime, Super Prime. Então o pessoal gosta muito de utilizar as marcas, nome em inglês. Até o Burger Kill é Burger Kill. Então, assim, é um nome em inglês, vem do barbecue. Eu acho que esse é um ponto que eu vejo que lá tem muito. A linguagem, como eu falei para você, fala boy, fala essas coisas, mas ficaram essas marcas, mas depois que os americanos saíram também, houve um momento meio que de depressão econômica na região, entendeu? Houve uma depressão econômica porque eles estavam lá investindo muito, dólar rodando, tudo, e saiu. Então houve um momento que, principalmente no Rio Grande do Norte, assim, que ficou um pouco mais apagado depois disso. Então eu vejo mais mesmo na questão da linguagem, entendeu? Certo. Na linguagem também eu sinto que o próprio potiguar, o natalense, eu não sei se o pessoal lá da Paraíba, de Pernambuco é do mesmo jeito, mas eu sinto que as pessoas gostam muito de receber as pessoas, por exemplo. Gostam muito, adoram gente de fora, meu Deus, venha pra cá, venha pra minha casa, fica à vontade. Lá a gente é muito bem recebido, né? Eu falo a gente, somos de lá, para receber e ser recebido é outra pegada. Eu tive agora, há 2 semanas atrás, em Recife, lá na inauguração de um parceiro, uma fábrica de um parceiro nosso aqui, que é a Quantum Pão. E, cara, toda vez que vai pra lá, a recepção é outro... Assim, o coração aberto, sente aqui, vão na minha casa, que não sei o que, toma um café e vai. E às vezes é gente que a gente acabou de conhecer e o negócio flui, assim, beleza. Isso é totalmente diferente de São Paulo. São Paulo as pessoas são mais fechadas, mas depois você ganha amizade. Depois que ganha amizade, eu vim do Rio pra cá em 2014 e o Rio é outra loucura, né? Você senta aqui, estamos no bar, sentado, tal, o carro deu uma freada ali, a gente riu, zoou, semana que vem tá fazendo churrasco na minha na sua casa. É a mesma pegada também. Mas quando eu vim pra cá, eu assisti muito a essa resistência. Chegava, entrava no escritório, eu dava um bom dia no elevador, o pessoal virava a cara pro outro lado. Eu falei, pô, povo mal-humorado da bexiga, mas aí depois que você vai conhecendo, a galera... eles se abrem, né? Se abre, é verdade. Bora falar aqui então do barbecue. Burger Kill. Você hoje está em Pinheiros, tem uma casa lá com atendimento e tudo mais, mas você ainda preserva a parrilha? Sim. E aí, qual o desafio de fazer a parrilha para a galera que não conhece? Cara, eu acho que o desafio é o sistema de exaustão. Um dos desafios, sai muita fumaça, e também o nosso hambúrguer é grande, ele tem 220 gramas, o carro-chefe da casa. Uma lapada de hambúrguer. Então assim, o sistema de exaustão, a gente ralou para deixar o sistema de exaustão ali redondo, sem voltar fumaça. Esse é um grande desafio.
Assim, como eu já trabalho em churrascaria desde 2013, então assim, a gente já tem toda... Já sabe as manhas. Já sabe as manhas. E o pessoal, por exemplo, a minha equipe que trabalha comigo hoje, 3 deles são do Rio Grande do Norte, vieram de churrascaria, de rodízio. Então essa galera que trabalhou, que era churrascaria rodízio antes, então essa galera que trabalha em churrascaria rodízio é pressão total, os caras são acostumados ao trabalho forte, o pessoal é muito bom que trabalha com a gente, queria mandar um alô aí pra eles, Luan, Renato, Mião, Eduardo, pessoal bem especial mesmo, que se dedica. Time bom faz a diferença, né? Faz a diferença. Pô, falando nisso, é uma parada legal que você falou, dá aí uma dica aí, uma dica, 2 dicas, se você puder. Que tem uma galera que gosta do conceito parrilha, do fazer na grelha, mas sofre com esse problema da exaustão. O que você acha, assim, uma coisa simples que dá para fazer para dar uma melhorada no processo? Assim, eu vou ser sincero com vocês. Se você vai num lugar e pega um orçamento para fazer o melhor sistema de exaustão possível, nem sempre no início dá para fazer, porque é muito forte, muito alto. Assim, a gente foi fazendo, colocou um motor forte, teve que ajustar o motor, não pode voltar a fumaça, então tem que estar tudo bem fechado, bem lacrado para onde vai. Você também tem que ver como é a questão da sua vizinhança, né? Porque nem todo lugar pode, né? Você vê, por exemplo, o restaurante Barbacoa, a churrascaria, o Barbacoa, eles são churrasqueira a gás. Por quê? Porque sai menos fumaça, e tainha ali. Então tem que saber onde você vai colocar o seu lugar, né? Mas é motor bom, tá tudo isolado, tudo fechado, e ver como é que é a questão da vizinhança. O carvão, no caso, influencia? Não, tem que ser carvão. Não, o sabor é outro, na minha opinião. Não, na fumaça, tem alguma marca, alguma coisa que influencia? Bota madeira, bota lenha, alguma coisa assim? Tem algum segredo? Eu uso só carvão. Só carvão. Só carvão. O carvão daqui de São Paulo é muito bom. Pense no carvão bom. Quando eu vou lá para Natal para fazer evento, eu sofro, porque eu tô acostumado a trabalhar com o carvão daqui. Aí você vai lá, os carvão é desse tamanho, os gravetos, o saco, o final é só o pó. Aqui, meu amigo, a história do carvão é desse tamanho, pá, instala. Meu amigo, é outra história. É outra história, né? É. Bom, beleza. Hoje, aí você tem os kits também, né? Que você faz os kits pra galera fazer hambúrguer em casa. Isso ainda rola? Foi um período? Como é que é? Conta um pouquinho sobre isso aí pra gente conhecer. Eu pensei que ia ser só durante um período. Quando a gente chegou em São Paulo, em março de 2020, como eu falei para você, eu ia abrir uma loja física, não abri, então eu tive mais ou menos uns 3 meses para fazer o estudo de mercado e ver onde ia abrir essa Dark Kitchen aqui. No início eu sei com um investidor para abrir essa loja física, e aí eu falei, não, vou abrir agora no Dark Kitchen, vai ser até melhor porque é mais barato, e eu vou fazer com o meu capital mesmo, sem investidor. Foi bom. A pandemia foi fogo, né, para todo mundo, mas querendo ou não querendo, foi um momento ótimo pra gente entrar aqui. Sim. E antes de eu abrir a nossa Dark Kitchen, eu já tava vendendo esses kits. Então eu cheguei em São Paulo praticamente dentro do meu flat lá, que eu aluguei um flat, eu fiquei fazendo no flat a cozinha de um brother que ele tinha, ele me emprestou a cozinha dele, e a gente ficava organizando, eu vendi muito kit durante a pandemia antes de abrir a nossa Dark Kitchen. E eu pensei também nos meus estudos, quando eu fiz o business plan, tudo, eu tinha uma convicção que ia cair essas vendas, que elas iam sumir. Eu achava que era uma coisa temporal, mas não diminuiu, não caiu, pelo contrário, a gente continua vendendo muito. Quando dá feriado, esquece, kit com força. Agora... Como que você fez porque assim, vamos lá, vender o kit, você precisava que as pessoas conhecessem que você vende o kit, né, e que tivesse, tudo bem que essa cultura do gourmet, da gastronomia, trouxe muito essa vontade na galera de querer fazer as suas próprias coisas, né? A pandemia também contribuiu para isso. Mas como você fez para divulgar essa questão? Na época? Não, na época, eu já conheci algumas pessoas em São Paulo, entendeu? Porque desde criança eu venho muito para São Paulo, sempre vim muito para São Paulo mesmo. Então já tinha amigos em São Paulo, e a gente tem uma comunidade natalense muito grande aqui. Muito grande mesmo. Até hoje, eu estava até fazendo estudo esses dias, vendo a questão do DDD do pessoal. O primeiro lugar é 011, o segundo é 084, que é do Rio Grande do Norte, o terceiro é Salvador, o quarto Rio de Janeiro e o quinto é Recife.
E o que é que eu quero dizer? Então, assim, a gente começou nessa. O hambúrguer, o nosso hambúrguer é muito bom. Todo mundo vai falar isso, mas o nosso hambúrguer é muito bom. A gente tem uma recorrência muito grande dos nossos clientes, entendeu? Ele é muito saboroso mesmo, é diferenciado. A gente trabalha com blend uruguaio. O nosso fornecedor é um fornecedor top também. Então a carne é uruguaia, ele é 220 gramas, é com sabor de churrasco de verdade. Então as pessoas provam e gostam e voltam a consumir. A gente tem cliente que tem 120 pedidos no iFood. Então assim, é muito bom mesmo o produto. E a gente foi vendendo no Instagram, tô aqui vendendo, pá. Eu, na época, eu aluguei um carro, eu mesmo ia entregar, porque não tinha trânsito. Então ainda ganhava o valor da logística, da entrega, não tava com trânsito nenhum. Então o cara tava ali nos Jardins, aí o cara me pediu um pedido Zona Sul, aonde for, Santo Amaro, lá atrás eu ia deixar, entregava. Passei até por uns perrengues entregando, mas aí depois a gente foi se organizando, vai aprendendo, né? É engraçado, porque com o tempo, quanto mais, todo mundo deve falar, quanto mais o tempo passa, mais você vai aprendendo alguma coisa. A se aprimorar, né? Exatamente, a sua operação vai ficando muito mais redonda, uns perrengues que você passava, você não passa mais, aí você começa a ter outras dores de cabeça, mas todo dia um aprendizado novo. E a gente aprendeu muito mas é importante passar por esses momentos que você cria uma identidade muito forte no marketing, né? Então a gente tava lá, a gente sempre teve essa questão de estar em movimento. A gente ia entregar kit no Rio de Janeiro também. Eu tenho uma amiga lá que ia vender os nossos kits lá. E eu ia no bate e volta pro Rio de Janeiro no mesmo dia para entregar 50 kits. Cada kit vem com 4. Bom. Então eu ia no bate e volta lá pro Rio de Janeiro. Era eu e minha noiva na época, hoje é minha esposa, a gente embalando lá os hambúrgueres. E organizava, meu primeiro equipamento que eu comprei foi uma máquina de vácuo aqui. E é isso, a gente ia fazendo esse marketing. Um gostava e tal, fala, pô, muita indicação, né? E muita postagem. O pessoal se identificava com a história. Eu acho, tipo, um cara do Rio Grande do Norte, do nada, veio pra São Paulo, tá vendendo kit e tal. A galera se sentia um pouco, não sei, eu acho que gostava de prestigiar. No início era isso, 100% de certeza que muita gente não conhecia o nosso produto. Achava legal a história, comprava e começou a recorrência, porque é uma solução, o kit é uma solução. E hoje a gente continua vendendo, porque o kit é uma solução. O pessoal quer fazer o hambúrguer, vai fazer uma hamburgada em casa, vai lá, pega, a gente vende tanto no aplicativo, quanto a gente vende por WhatsApp, e vai viajar. Todo mundo quer o kit. Sim, verdade. Isso é algo real. Eu tenho uma distribuidora, né? Até apareceu por coincidência aí a Speed, e a gente foi a primeira loja física voltada para o segmento food, né, de hamburguerias e tal, para atender o B2B mesmo. E aí, sem querer, o que era para ser só um showroom ali para o B2B ir lá, conhecer os produtos, se transformou num negócio adicional, que é o consumidor final, que a galera vai para um sítio final de semana, o cara vai lá, compra uma porrada de coisa, compra o pão, o molho, tem tudo fracionado, né? A carne, compra o molho, compra a cebola, não sei o que e tal, e já leva para fazer uma hamburgada com a galera. E isso acabou se tornando uma realidade do negócio, virou um novo canal de venda de receita dentro do negócio. É isso. Então, hoje eu pego, ele corresponde por 30% do faturamento do negócio, cara. É um absurdo. E aí, final de semana, por exemplo, feriado agora, esse final de semana vai ser um caos. Exatamente. É um caos bom, né? O melhor caos. O melhor caos de todos. Nossa, o chicote estrala, a galera já encosta. Às vezes a galera pega, final de ano então, que é uma correria, já chega com o carro carregado de mala, só para, compra e já vai embora. É muito bom. É uma forma a mais de você agregar valor pro negócio, né? E ainda tem um plus, você acabou de falar. Por exemplo, a gente sabe, agora tem um feriado. Então o que acontece? As vendas no aplicativo caem. Eu não sei se dos outros caem, mas o nosso sempre cai. Mesmo a gente tá vivendo um momento de crescente, vai cair, porque o domingo não vai ser o mesmo domingo que seria aquele domingão, entendeu? Então cai. Só que compensação a gente já compensa isso com os nossos kits. Eu vou ter agora essa semana, vai ser também, começou já. É venda com força, de que final do ano, venda com força. Então a gente representa, em relação ao nosso faturamento, representa bem, ajuda Legal. Muito. Ajuda muito. E de onde que foi essa ideia aí, cara, de começar a dar uns rolês mundo afora aí? Vamos falar um pouquinho disso para levar o hambúrguer aí para outros lugares. Vamos lá.
Eu sempre gostei dessa coisa de viagem, né? Assim, a gente mora em Natal, cidade turística, sempre recebemos muito turista. Eu venho de uma família também que sempre trabalhou no ramo do turismo, querendo ou querendo, entretenimento e restaurante numa cidade turística, e acaba trabalhando nesse ramo. Anda junto, né? E eu sempre gostei muito de viajar, gostei dessas coisas, e eu sempre vi que eu viajo, eu aprendo alguma coisa. Antigamente eu viajava mais para turistar, conhecer os lugares. Aí eu botei na minha cabeça nos últimos 2, 3 anos que, tipo, eu quero viajar para trazer coisas para o meu negócio ou para ganhar dinheiro. É isso. Eu quero viajar, assim, o meu foco principal é esse. Trazer coisas para o meu negócio ou ganhar. Óbvio que a gente pode fazer alguma viagem para curtir também e tal, mas o objetivo é esse. Coloquei isso na cabeça. Então, a gente foi contratado por um cliente para fazer o nosso primeiro evento internacional. Foi em julho de 2024, foi um casamento em Portugal, em Lisboa. Uma cliente nossa daqui de São Paulo, que ela nos contratou para o casamento do filho dela, que o filho estava se casando com a menina da Suíça e era lá em Portugal. Pessoal, aí eu fiz o evento, levei até um funcionário nosso daqui, ele ficou feliz pra caramba, eu também fiquei feliz. O cliente ficou maravilhado, todo mundo gostou, os clientes amaram. Aí quando eu vi os gringos lá comendo e gostando, eu fiquei doido. Fiquei, nossa, isso aqui é legal demais. E assim, eu gosto dessa conexão muito cultural, né? É muito interessante isso. Você vê pessoas de outros lugares. Vê, né? O que louco, o quanto isso, sem um cara que estuda e tem isso como base, a comida ela tem esse poder, né, de aproximar, de colocar todo mundo na mesma página, na mesma mesa, sentado na mesma posição. Ela une, eu tive na Nuga agora semana retrasada e aí tava rolando uma palestra lá e a palestrante ela tava falando do poder que a comida tem, né? Que a comida ela é servida numa comemoração de um casamento, ela serve num momento de consolo, ela serve num momento de alegria, ela serve num momento de tristeza, e a comida ela está envolvida em todas as etapas da nossa vida, do primeiro suspiro de vida, do nosso nascimento, que é o leite materno que a gente tem, até a falta da comida, que é o que nos leva embora daqui. Que o nosso corpo se desnutre, a gente perde as forças e por não ter a comida a gente se esvai. É muito louco, né? Essa presença da... Chega, me emocionei. Eu tive... E aí ela falando, eu pensando nesses processos, né? E se você olhar, a comida ela teve envolvida em tudo, ao longo de toda a história da humanidade. Desde os princípios até o final. Eu acredito que para frente as tendências a gente estava brincando aqui que tudo vira hambúrguer no futuro, né? Que a tendência é que cada vez mais o hambúrguer cresça, as pessoas se alimentem do hambúrguer e tal, e talvez seja uma realidade isso aí acontecer mesmo. É uma refeição completa, prática, rápida. A escassez de tempo das pessoas está cada vez mais complexa. Então, aquela coisa do ter o tempo para fazer uma comida em casa, para cozinhar, embora seja algo muito importante, muito bom, tá se perdendo. Então, o hambúrguer tem tudo para explodir. Mas voltando ao assunto da primeira festa internacional, fugindo da minha brisa momentânea aqui. Mas foi bem legal. Foi legal. Me deu uns insights aqui. Dá um corte isso aí, né, produção? Dá um corte isso aí. E aí, cara, como é que foi essa pegada de fazer? Me fala uma coisa. Você foi fazer o casamento. Era a pré-festa. A pré-festa do casamento. Como é que foi insumos lá para conseguir, velho? Então, vamos lá. Eu tive uma dificuldade. A minha maior dificuldade foi o pão em Portugal. Quem diria, né? Pão em Portugal ter dificuldade. E eu comecei a pesquisar com muito tempo antes. Eu tive essa dificuldade com pão brioche em Portugal. O pãozinho brioche que a gente tem aqui. Uhum. Não consegui, mas assim, eu vi que tem algumas hambúrgueres que tem e tal, mas eu não consegui. Aí eu comprei um lá no mercado, que não era, tipo, era o melhorzinho que tinha. Não era ruim, mas não era visualmente tão bonito. Uhum. A carne eu consegui com o fornecedor lá, eu consegui uma parceira lá, que ela tinha já um açougue, que era até de um brasileiro o açougue, aí fizeram o nosso blend, ficou legal o blend. O queijo muito fácil. Eu consegui um cartãozinho do Macro lá, porque lá você só consegue comprar em atacado se você
tiver o tipo CNPJ de lá, ou então o negócio autônomo, então não tinha, aí eu consegui de uma pessoa que eu conheci, me emprestou, aí eu fiz as compras, o cheddar lá, maravilha, lá tem cheddar muito bom. Consegui tudo. Aí, foi tanta dificuldade? Não, assim, aí a gente também fez o lobster, né? O lobster, assim, o que lobster é o carro-chefe da casa, né? Não, o carro-chefe é o Burger King. O lobster é o diferencial. É o diferencial. O lobster é o diferencial, mas o carro-chefe que vende, por exemplo, ontem é 10 para 1. Nossa. 10 burger para um lobster. Mas vende bem também, é um diferencial e faz muita gente querer conhecer o Burger King por causa disso. Sim, aí eu consegui praticamente tudo. A lagosta, um fato interessante, eu estudei muito também antes de saber. Eu queria levar um hambúrguer daqui, entendeu? A carne daqui. Só que aí eu comecei a pesquisar e não pode levar nada bovino. Não, você não pode levar carne daqui pra lá, porque eles são super protecionistas, entendeu? Com relação à carne, eles falam que é porque por causa de doença, esses negócios, mas não é não. É porque eles são protecionistas, que eles morrem de medo da América do Sul tomar conta da Europa com as carnes, que a carne da América do Sul é muito superior do que a... Ixi Maria, se eu tiver algum... Não, por favor, marca aí, ó, hashtag Europa, hashtag açougues da Europa. Não, tem muita carne boa na Europa também, entendeu? Só que no geral, principalmente a carne uruguaia, a carne argentina... Não, a gente sabe que aqui pro sul da América, o nível de qualidade e tecnologia de cuidado, manejo... Porque já não é mais só a criação e abate, né? Tem toda uma tecnologia envolvida para entregar um produto. E eles controlam, por exemplo, o Uruguai, para mim é o número 1. Muita gente do Brasil também fica chateada quando eu falo isso. Mas, assim, na minha opinião, o melhor lugar de carne na América do Sul é o Uruguai. Por quê? Eles são feitos para vender carne para mercados europeus e mercados que exigem uma classificação. Então, eles têm todo... Controle de cadeia, né? Controle de cadeia, de ponta a ponta. Tecnologia imbatível. Os caras... Eu fui visitar 2 vezes já. Da alimentação que o gado vai receber até o final do abate, embalo, tudo, transporte, tudo. É tudo controlado, mapeado. Muito uniforme também a criação deles, entendeu? O Uruguai eu fui visitar lá 2 vezes. Fui em 2018 e fui agora, ano passado, no final do ano, eu fui visitar o frigorífico San Jacinto e o frigorífico Pando. É coisa de cinema, é coisa assim, meu Deus, você fica louco. Mas assim, consegui todos os insumos lá lá em Portugal, só que não era 100%, eu ainda vi que dava para melhorar um pouco. A lagosta eu consegui levar daqui, porque peixe você consegue levar. Então eu peguei a lei, imprimi a lei e vi que se o cara me parar lá em Portugal, eu vou dizer, ó, tá aqui, ó, até 10 quilos você pode levar de frutos do mar. Aí eu levei daqui de São Paulo, tudo certinho, com nota fiscal, toda organizada. Congelou e embalo. Já tava congelada, só botei dentro do cooler e chegou lá congelado. Eu já viajei. É rápido, né? Então... Eu já levei muito mercadoria dentro da mala, viajando. Muita, já hambúrguer, carne, pra todo canto que você imaginar, dentro da malinha, dentro do cooler, bota dentro da mala, e eu sempre levei dentro do Brasil, em todo lugar. É basicamente isso. Então a gente fez esse evento, teve muita visibilidade, a gente, assim, aí são as coisas, né, que você começa a ver, tá encaixando, porque você vê, você faz esse evento lá, fomos contratados, foi um sucesso, todo mundo feliz, todo mundo gostou, e para completar, a gente aqui em São Paulo batendo recorde nesse mesmo final de semana que a gente tava fazendo lá, porque a gente tava com muitas visualizações nas redes sociais, entendeu? Então você vai começando a conectar. Eu falei, tô viajando e tô batendo recorde lá em São Paulo, que legal, né? Interessante isso, né? Eu acho que tem um pouco a ver, porque as pessoas vão lá e vão conectar. Sim, conectar uma coisa com a outra, né? Eu vi até essa questão de mostrar a rotina, mostrar o que você está fazendo e principalmente, você estava numa viagem fora, mostrando outras culturas, outros locais. Isso a galera se envolve muito, né? A gente só em divulgar hoje só a parte de rotina do dia a dia, operacional, o pessoal já conecta muito com isso, ainda mais quando você vai fazer uma viagem assim, é bacana. E aí você teve outra ida depois, né? Foi, logo depois a gente foi contratado para outro evento lá, que esse a gente ia fazer no casamento, não era pré-wedding, era no casamento. Aí o cliente foi no Palácio Correio Mall, porque esse casamento é tudo nesses palácios lá, sabe? Aí era brasileiro também, um cliente de Natal, que ia casar com a menina de João Pessoa, aí eles foram lá... Lima. A
a gente foi contratado, aí esse aí foi um desafio grande, meu amigo. Porque a gente não podia fazer no local os hambúrgueres. Nossa. Aí, assim, como não pode e tal, pá. Só que aí eu fiz, não, vou chegar cedo. Aí eu desci dessa vez, fui fechado de última hora, eu comprei pela Espanha, porque era mais barato. Tava mais barata a passagem. Foi ou eu com outro funcionário meu, dessa vez, Renato. Primeiro tinha sido Luanda, depois Renato. Eu tirei o passaporte deles, tudo, pá, vamos. A gente orientou tudo, organizou pra eles, os caras empolgados pra caramba. Aí eu comecei a fazer os contatos em Madrid, né? Aí eu senti, nossa, Madrid, aqui o pessoal é muito mais rápido. É tipo São Paulo, assim, entendeu? O pessoal muito ligeiro. Porque São Paulo você percebe a diferença. Sim, o negócio é acelerado aqui. Todo mundo você faz negócio fácil aqui. É fácil fazer negócio. Não tem burocracia pra fazer negócio em São Paulo. Sim, sim. Até fornecedor chega, assim, a diferença, assim, fugindo um pouco do assunto, mas lá em Natal, um fornecedor, você vai fazer, um fornecedor vai te oferecer um negócio para você comprar, aí tem que fazer um estudo, manda CNPJ, manda isso, uma burocracia grande aqui. Não, pessoal, manda o CNPJ, o e-mail e pronto. Você já dá crédito para você, já dá pede no mesmo dia recebe, se brincar. E já dá um prazozinho de pagamento para você, não tem aperreio, assim, é muito mais rápido aqui as coisas em relação a isso. Então, lá em Madrid eu senti a mesma coisa. Aí eu arrumei um fornecedor de pão brioche lá, o cara feliz pra caramba, você é do Brasil, vai fazer isso. Ele não queria me vender porque eu não tenho um CNPJ lá, o CNPJ de lá, que não se chama CNPJ. Mas aí eu comecei a conversar com ele, explicar, não, vem pra cá que eu vou vender pra você. Aí arrumei o fornecedor de pão lá, e o pão top, meu amigo. Top. Aí eu consegui o fornecedor de carne também lá, só que eu não peguei dessa vez com eles, já peguei com o mesmo que eu tinha pegado da última vez. Então, fui fazendo essas conexões. Aí eu gostei de ter descido de Madrid por causa disso, que eu senti a vibe da cidade, já tinha ido há muito tempo, só que tinha passado um dia só. Aí dessa vez eu senti a vibe da cidade assim. Aí peguei o carro, desci para Portugal, aí cheguei lá no evento, 3 dias antes, aí comecei a ver, como é que eu vou fazer esse evento agora? Aí eu tinha alugado um Airbnb, que nesse Airbnb tinha churrasqueira. Falei, não, eu vou fazer delivery. Só que tava frio, e era 30 minutos de distância, eu tava com medo de ficar frio. E para completar, a casa que eu aluguei, que dizia que era uma casa só pra mim, mas na verdade era tipo uma casa nos fundos, que era a casa de um coroa lá, tem um coroa lá português. Eu fiz, meu Deus, como é que eu vou fazer 200 hambúrguer aqui? Não vai ter como, só vai dar BO. Aí comecei a ir lá para o local do evento e conversar com o pessoal, aí fiquei amigo do chefe do buffet lá, o chefe do buffet, não, cara, vou te ajudar. Tem essa cozinha aqui que tá desativada, você pode usar ela. Aí, você pode usar ela para finalizar o hambúrguer aqui. Aí eu consegui pré-assar num lugar de um conhecido meu, que ele cedeu, tem uma churrasqueira aqui em casa, você pode fazer o preparo aqui e você finaliza lá. Aí eu comprei uma churrasqueirinha elétrica, uma chapinha elétrica e finalizei lá todos os hambúrgueres, deu tudo certo, ficou todo mundo feliz. Que rolê pra fazer isso aí, velho. Foi uma pressão. Mas eu trabalho com evento há 13 anos, entendeu? Já tava dentro do... Não tá. Esse aí foi um desafio grande. Tive até gastrite nervosa. Rapaz. Mas deu certo. Mas no final... se não for assim também, não. Você vê, numa próxima dessa, eu acho que te gera expertise pra encarar novos desafios, né? Porque total. Se a gente às vezes não se expõe a algumas loucuras, alguns desafios assim que tipo sai da curva do que a gente está habituado a fazer. Se a gente não sai da zona de conforto, a gente não cresce. Exato. E aí, e olhando para frente um pouquinho, cara, qual o futuro aí da Burger King? Então, é só para finalizar essa parte aí, esse foi o segundo evento. Aí eu vou falar sobre o Burger King Challenge, que foi o que a gente fez agora. Verdade. Pra gente seguir a ordem cronológica. Challenge, Explica aí pra galera o que é o Burger King Challenge. Então, o Burger King Challenge foi uma ideia que a gente fez, vamos fazer um desafio de ir pra Europa. Isso é o meu brother da agência, né? Eu cheguei pra ele e fiz, Vitor, eu tive uma ideia aqui, eu acho que toda a vida que a gente tava indo pra fora, a gente tava aprendendo alguma coisa a mais, ganhando cliente e também tava sendo recorde de vendas aqui no Brasil. Eu fiz, vamos fazer alguma coisa agora na Europa, um desafio. Como é desafio? Eu fiz, a gente vai pra lá e faz a mesma coisa que a gente fez quando a gente abriu a nossa loja aqui em São Paulo. Vende kit, monta um delivery de algum jeito,
tenta fazer evento, só que isso tudo com você do meu lado e a gente gerando conteúdo e tentando arrumar os clientes aqui. Aí a gente foi para escolher o Madrid. Primeiro porque eu já estava com os fornecedores lá em Madrid. Já estava mais prático. Tinha gostado da cidade e achado a cidade super cosmopolita. Achei o pessoal muito receptivo lá também, mais do que Lisboa. Pessoal muito mais gente boa, achei, no geral. E aí a gente escolheu Madrid. Aí a gente começou a fazer. Aí dessa vez eu aluguei um Airbnb, né? Aí nesse Airbnb era um Airbnb que tinha o terraço, ele tinha uma churrasqueira. O piso do meio era tipo um escritório e lá embaixo onde a gente dormia. Aí a gente começou a fazer os conteúdos lá, pedindo pro pessoal, os nossos clientes, indicar a gente para alguém. Começou a surgir o pessoal no WhatsApp. No primeiro dia que a gente chegou, na verdade, já tinha gente pedindo hambúrguer pra gente. Caraca. Aí a gente fazia como? Eu fazia os hambúrgueres, pegava as encomendas, passei uma semana lá. Pegava as encomendas, fazia os hambúrgueres e ia entregar depois no carro que eu aluguei. E é isso, vendendo conteúdo. E vendendo por 10 euros o hambúrguer. Vendendo por 10 euros o hambúrguer. Aí tudo brasileiro. Aí começou a rodar e também comecei a vender os kits. Não vendi muito kit, mas vendi. Fiz a ponte com um fornecedor novo de carne lá, então ficou tudo redondinho. Eu achei fantástico Madrid, achei um lugar incrível. Assim, a Europa tem um buraco muito grande. Eu sinto, principalmente nessa área de eventos. A área de hamburgueria também tem, tipo, quem tá em São Paulo aqui, que vive nessa concorrência absurda e consegue de alguma forma sobreviver e viver disso, eu acho que consegue em outros lugares também, porque lógico que você tiver um produto legal, você conseguir se comunicar com o público, mas eu acho que assim, eu acho que no Brasil é muito mais difícil, aqui em São Paulo é muito mais difícil, talvez. Pelo volume, né, de concorrência que tem. Mas aqui engrossa a casca, né? Aqui, se você pegar, por exemplo, imagina um cara que tem uma hamburgueria aqui, um negócio bom, tá rodando bem e tal, ou tem uma baita de uma experiência, mas quer implementar lá fora, cara, esse cara vai ter sucesso. O difícil é a parte burocrática, né? Porque querendo ou não querendo, o brasileiro lá, tipo, o passaporte brasileiro, você não consegue fazer muita coisa com isso. Mas ao mesmo tempo dá também, só você pesquisar, você consegue. Legal. E no geral é isso, eu achei muito legal, a gente já tá pensando em fazer outras, não só... Você pensa em montar a operação lá fora? Agora não, mas eu acredito que vai ser uma coisa natural que vai acontecer, entendeu? Vai ser natural, exatamente como era em São Paulo. Antes eu vim para São Paulo, eu tava em Natal, eu comecei a fazer evento aqui antes de vir para cá, entendeu? Aí foi naturalmente acontecendo isso. Mas também eu não quero fazer mais loucura como eu fiz em 2020, que vim para cá na doida e tal. Eu quero que seja um negócio assim realmente... Mais estruturado, né? Mais estruturado, que eu não precise passar... Lógico, perrengue você vai passar, mas não tantos perrengues diariamente como eu passei até... Quando eu cheguei aqui em São Paulo, até chegar... Até hoje, né? Eu continuo passando. Normal, a vida do hamburguero vai ser sempre... A gente tem o dia da alegria e tem o dia do perrengue, né? Se não tiver uma semana que não tiver um diazinho de perrengue com alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa errada. Todo dia tem um perrenguezinho, né? Tem alguma coisa errada. Cara, bacana conhecer a tua história. Assim, olhar para fora e de fato você falou, olhar para fora o mercado, a gente tá bem à frente em muita coisa. O burger aqui em São Paulo, principalmente, ele vem evoluindo num nível técnico e profissional muito grande. Não só em tecnologia, em produtos, equipamentos. A gente esteve aqui com um parceiro do Chile, o Gabriel, e cara, nos bastidores a gente conversou muito. Ele falou, cara, a dificuldade que sente de equipamentos, de insumos. Então, até ele comentou que a vinda dele para cá traz muita abertura de mente para novas técnicas e novas coisas para ser implicado. E isso é legal, a gente poder exportar esse conhecimento, né, essa visão para o mundo, mesmo aqui não tendo sido o berço inicial do hambúrguer, a gente foi lá, assumiu a ponta e estamos aí botando para quebrar. Com certeza, eu acredito que pode ser um futuro brilhante lá fora, principalmente pela expertise que você já tem. Eu acho que arrisca, você é novo ainda, tem muita coisa pela frente. E aqui em São Paulo não deixa, obviamente, a operação parar, né? Impossível. Fica lá quebrando recordes aqui. Impossível. São Paulo, não tem como deixar São Paulo, essa cidade é boa demais. Eu sou apaixonado por aqui. Aqui eu vim, ainda pensei assim, vou ficar uns 2 anos lá e vou embora, depois não consegui mais não. É outra pegada. E assim, você quer fazer negócio, quer crescer, quer se desenvolver, é aqui.
É o canal esse. E aqui tem como crescer muito. Tem. Muito. Irmão, obrigado por você ter vindo aqui compartilhar com a gente essa história. Tem um presentinho especial aqui. Né? Não pode deixar faltar. Muito obrigado. Tem um presentinho especial aí dos nossos parceiros. Aí aproveitando, sim. deixa aí o arroba do Insta da hamburgueria, né? Pra galera conhecer. Se quiser deixar o seu pessoal também, pra galera te acompanhar. Não sei se você compartilha a rotina. Compartilha. Mas fica à vontade, a casa é sua. Pessoal, o Instagram do Burger Kill é @BurgerKill, como se fosse barbecue, certo? Só que é burger em inglês. BurgerCue. BR, Burger Kill BR. Esse é o Instagram do Burger Kill. E o meu Instagram é @PaulinhoGalindo. Pode seguir lá, que a gente tá sempre compartilhando o nosso dia a dia. Fica onde a hamburgueria? Fica na Avenida Pedroso de Moraes 777, Pinheiros. Muito bom. Eu vi que tem um 777 ali. Temos o 777 ali, aqui. Né? É bom, número bom. É um número bom. Bom, para você que é de Pinheiros e região ou que quer conhecer aí esse lobster aí, mano, eu iria conhecer. Se eu fosse você, eu iria lá conhecer. Pra galera que quer conhecer um pouquinho mais, vai lá, segue o Paulinho, segue o Burger Kill. Também o Burger Kill Challenge você solta no Insta da hamburgueria ou você tem um canal à parte pra ele também? É no Insta e no TikTok. Legal. E TikTok. TikTok é a mesma coisa também. Burger Kill. Exato, Burger Kill BR. Então já segue também. Eu acho que é um assunto bacana ver como é que é o comportamento lá fora, tá, pra galera acompanhar. E a gente vai fazer outros, viu? Outros Burger Kill Challenge. Não. Agora tem que fazer uns mais exóticos, né? O que você acha? Eu tô pensando em fazer um em Salvador. Putz, aí pensou um hambúrguer de acarajé? Da hora. Bom, segue lá, aproveita também agradecer os nossos parceiros que passaram aqui na telinha ao longo de todo o episódio, que faz isso aqui acontecer com a gente, a nossa equipe de produção maravilhosa aí, que está conosco todas as gravações, e a você que nos acompanha. Então segue aí, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, não deixa de dar aquele like aí e contribuir com o crescimento deste canal que traz as histórias do mundo e do hambúrguer do mundo para vocês. Tamo junto, galera. Obrigado por mais esse episódio. Valeu, time. Tamo junto. Obrigado, brigadão. E até a próxima.